Eu quero nessa noite retomar a exposição do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Há alguns meses atrás eu comecei a fazer a exposição do livro de Lucas para vocês. Vimos todo o capítulo 1, depois a gente fez um interregno, trabalhando alguns outros temas que eram necessários para a vida da igreja. E hoje eu quero retomar com vocês o Evangelho de Lucas. E eu estou estive esse final de semana preparando a mensagem. A palavra de Deus é muito rica, irmãos, muito rica. E nós hoje vamos retomar aí a exposição do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E eu quero hoje pensar com você sobre o tema baseado nesse texto, Lucas 2, de 1 a 20, a glória na simplicidade. Nós vamos estudar, nós vamos meditar no capítulo 2 de Lucas, compreender o contexto histórico deste texto e tirar ricas lições para as nossas vidas. Lucas capítulo 2, me acompanhem na leitura do verso 1 ao verso 20. Lucas capítulo 2, do verso 1 até o verso 20, vai encontrando aí na sua Bíblia, e diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto lá estavam, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes foram dito a respeito daquele menino. E todos que o ouviram e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes foi dito. Estamos retomando a exposição do Evangelho de Lucas. E eu fiquei tão impactado com esse texto, daquilo que eu quero compartilhar com você hoje. Eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo hoje, mas tem tanta riqueza aqui. E se eu pudesse dar um tema sobre aquilo que a gente vai refletir nesse texto, o tema seria o seguinte: a glória na simplicidade. O contraste entre o reino de Deus e o sistema desse mundo. E para a gente começar a entender o texto, porque eu vou aqui explicar para você o texto e tirar lições, eu queria primeiramente pontuar algumas coisas introdutórias. Primeiro é a seguinte: a glória deste mundo, a glória do sistema deste mundo, está na grandeza, está no luxo, na opulência, na ostentação, nas honrarias.
nos aparatos de poder, no controle humano sobre pessoas e sobre as coisas. A glória deste mundo se baseia nisso. Se baseia na capacidade humana de poder ostentar o seu poder, a sua grandeza, a sua soberba. Só que a glória do reino de Deus, ela contrasta com a lógica deste mundo. O reino de Deus tem uma lógica diferente do sistema desse mundo. E por isso que compreender como que é o reino de Deus é fundamental para nós. Porque enquanto para este mundo a glória está associado àquilo que o ser humano pode ostentar em termos do seu poder e capacidades, da sua soberba, no reino de Deus a lógica ela é diferente. Porque o Evangelho, porque a revelação bíblica, ela nos apresenta um Deus que na sua glória se revela humilde, se revela na simplicidade e se revela na singeleza da sua grandeza. O Deus que se revela a nós, que se apresenta a nós nas Sagradas Escrituras e na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, Ele não se apresenta a partir do orgulho e da ostentação humana. A lógica do reino de Deus, ela é diferente. Esse texto que nós acabamos de ler, ele narra o nascimento de Jesus na cidade de Belém. E esse texto apresenta para nós a modéstia, a humildade, o despojamento, a simplicidade e a singeleza do reino de Deus na manifestação do Verbo encarnado. O Verbo encarnado, o Filho eterno de Deus, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, se fez gente. E não veio a partir da lógica do sistema deste mundo, do orgulho, da prepotência, da soberba, do poder, da opulência, não. O reino de Deus nos é apresentado em sua simplicidade, singeleza, em sua humildade. E há uma coisa interessante nesse texto que eu vou explicar para vocês, que mostra como que essa lógica do reino de Deus, ela contrasta com a mentalidade deste mundo, como foi nos dias de Jesus. Havia no meio do povo de Israel a expectativa de um Messias que viesse libertar Israel da opressão romana. E essa expectativa estava associada a um Messias militar que viria com poder, com glória, com força, com pompa para libertar Israel dos seus opressores. A expectativa judaica baseava-se na vinda de um Messias poderoso, de um Messias que libertaria Israel com força e majestade. Porém, o que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 2, nos mostra o nascimento do Filho de Deus numa manjedoura, que frustrou as expectativas que havia no meio do povo de Israel, introduzindo para nós a ideia de que a verdadeira glória de Deus, que a realidade da glória de Deus está na simplicidade. A glória de Deus está na simplicidade, é o que nós vamos ver a partir de agora. Esse texto mostra para nós a revelação de Deus aos humildes. E o humilde aqui não é o humilde na sua condição financeira material, mas o humilde que no seu coração reconhece a sua dependência e suficiência de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, e que eu vou explicar de um modo detalhado para você, vemos Deus escolhendo pastores, pessoas simples e marginalizadas, para serem as primeiras testemunhas do nascimento de Cristo. E esse fato aponta para nós algo, aponta para o coração do reino de Deus. O reino de Deus não valoriza a glória, a pompa, o poder, a soberba humana, não. O reino de Deus valoriza o coração humilde, independente do status. O reino de Deus valoriza a simplicidade. É isso que o reino de Deus ele é. O que nós vamos ver nesse texto, e que nós vamos mergulhar na compreensão dele em instantes, é que a lógica do reino de Deus subverte a lógica deste mundo. A lógica de funcionamento do reino de Deus é diferente da lógica de funcionamento desse mundo.
O mundo que você e eu habitamos e vivemos, ele celebra o poder, ele celebra a pompa, só que Deus, ele age de um modo discreto. Deus, ele não opera nos centros de poder, de opulência, de influência, não. O reino de Deus, ele se manifesta na realidade da simplicidade e da humildade. O que nós vemos nesse texto é que enquanto Roma era o centro do império, e Roma era a grande cidade com mais de 1 milhão de habitantes, a glória de Roma, como retratada lá na série de filmes, ou nos 2 filmes do Gladiador, filmaços, que mostra a glória e a pompa de Roma. E tem uma cena no Gladiador 1, que quando os gladiadores eles estão entrando em Roma, eles ficam pasmos com tanta grandeza e poder. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra algo, que enquanto Roma era o centro do império, Belém, uma cidade pequena e insignificante, se tornou o palco da maior intervenção na história, onde o Deus eterno, na pessoa de seu Filho, se fez gente e habitou entre nós. Esse texto mostra para mim e para você o paradoxo do reino de Deus. O reino de Deus é um paradoxo, porque aquilo que é eterno se fez carne, o glorioso se fez servo, o exaltado se tornou humilde. O padrão do ministério de Jesus na manifestação do reino é descer para levantar, morrer para dar vida, servir para reinar. A lógica do reino de Deus subverte a lógica do sistema deste mundo. É diferente. E é isso que esse texto vai nos ensinar. Esse texto nos apresenta o seguinte relato. Nos mostra o imperador romano, César Augusto, o primeiro imperador de Roma, decretando um recenseamento. Um recenseamento onde as pessoas deveriam registrar-se na cidade onde elas nasceram. Nos mostra o trajeto que Maria e José fazem, saindo de Nazaré e indo para Belém. Mostra para nós o problema que tanto José e Maria encontraram quando chegaram em Belém e não tinha lugar para eles estarem hospedados adequadamente. Mostra para nós a realidade da manjedoura, aonde o Filho eterno de Deus, o Criador de todas as coisas, ele acabou sendo colocado ali para dormir. Nos mostra o anúncio feito pelos anjos aos pastores do campo, aos marginalizados. Nos mostra a celebração angelical, quando aqueles pastores veem as miríades dos exércitos celestiais celebrando ao Senhor. E mostra para nós os pastores testemunhando aquilo que eles presenciaram. E há muitos detalhes nesse texto. E eu preciso trazer esses detalhes para você entender a realidade histórica, porque a partir dela a gente consegue tirar tantas lições para as nossas vidas. O imperador romano César Augusto tinha um plano ambicioso. O seu plano era fazer um censo em todo o império para taxar o império romano, taxar os seus súditos com impostos. Este censo que é mencionado aqui é um censo regional na região da Síria, Palestina, mas um censo de caráter universal. Ou seja, um censo que estava sendo realizado em todo o Império Romano, mas que naquele contexto estava localizado na província ali onde estava o povo de Israel. Algumas informações importantes. César Augusto, o imperador, foi o primeiro imperador de Roma. Embora ele tenha sido muito obstinado na ascensão ao poder, César Augusto teve um governo moderado, demonstrou grande habilidade administrativa, promoveu as artes, ele acabou fomentando a literatura para que os súditos do império, principalmente em Roma, pudessem ler, e propiciou ao Império Romano um tempo de paz e prosperidade. Esse imperador, ele não estimulou o culto à sua pessoa, porque o seu tio-avô, Júlio César, acabou ficando impopular ao querer ser adorado. Porém, o que César Augusto fez? Ele aceitou o título de ser chamado Pontífice Máximo, sumo sacerdote, porque ele, César Augusto, era considerado filho de Zeus, e era considerado o salvador para todo o Império Romano.
ele não encorajou o culto à sua pessoa, mas acabou tomando essas posturas. Ele instituiu algo. Ele instituiu a prática de que os seus súditos estivessem cultuando o seu tio-avô, que tinha tentado lá atrás ser cultuado como uma divindade, só que agora César Augusto faz isso. E chegou até mesmo a construir um templo em honra a Júlio César, seu tio-avô, além também de ter edificado templos para a deusa Roma, e também permitiu que em alguns lugares templos fossem erigidos à sua pessoa, mesmo que ele não estimulasse o culto à sua pessoa. Alguns detalhes também interessantes. Pela truculência da sua força, do Império Romano, e do decreto dele de César Augusto, as regulamentações exigiam que até mesmo mulheres grávidas fizessem uma jornada difícil para participarem do censo que ele tinha conclamado, a fim de poderem se registrar nas suas cidades natais para pagar os devidos impostos. Porém, os migrantes do recenseamento, nessa condição de tentar se registrar na sua cidade de origem, não apenas enfrentavam a realidade dura e difícil, ou seja, eles tinham que caminhar por estradas ruins até ir às suas cidades de origem para poder ali se registrar, tinham que enfrentar o calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água, a irregularidade da alimentação e a precariedade dos abrigos noturnos. Maria, que estava grávida, quase a ponto de dar à luz, ela faz uma trajetória muito custosa, saindo de Nazaré e indo para Belém, para junto com o seu marido fazer o censo ali em Belém. O recenseamento forçou José e Maria a se moverem de Nazaré para Belém, onde Jesus nasceria para cumprir a profecia. Abra sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5. Livro de Miqueias, capítulo 5. Lá no Antigo Testamento. Ou se não, veja aí a projeção. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias é um dos profetas menores, antes de Naum. Diz assim, olha a profecia que tem sobre essa cidade. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Naqueles dias de José e Maria, e nos dias em que Jesus nasceu, Belém era uma cidade pequenina, e uma cidade miserável, pobre, sem muita expressão, e séculos antes o profeta Miqueias havia dito, e tu, Belém Efrata, será, portanto, embora pequena de Judá, de você sairá aquele que irá governar. Tem um detalhe aqui interessante, Deus usou o edito, o decreto do imperador romano para conduzir José e Maria até Belém. Olha que coisa interessante. Deus usa o decreto do imperador romano para fazer cumprir a profecia que tinha sido declarada séculos antes e que Roma nem tinha noção, mas Deus usa aquele decreto imperial para que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém, para que ali o Filho de Deus nascesse, a fim de que ele pudesse ser inserido no cenário universal. Há um outro detalhe. Quando chegam ali em Belém, José e Maria, depois de terem caminhado 140 quilômetros. 140 quilômetros é a distância daqui até Penedo. É bem longe. É uma caminhada braba. Foi essa caminhada que José e Maria fizeram. Maria grávida de Jesus, enfrentando a estrada ruim, a poeira, os lugares ruins para poderem dormir e descansar, 140 quilômetros. Ao saírem de lá, ou chegarem até Belém, José e Maria, eles estavam numa situação complicada, porque diz o texto que Maria estava prometida em casamento a José. Eles não tinham ainda oficializado o casamento, porque, como eu expliquei lá semanas atrás, há meses atrás, ela estava prometida a José, portanto, noiva de José. Então o casamento não foi ainda consumado, e eles estão viajando nessa condição de que ela estava prometida a José, porém grávida, e grávida do Filho de Deus. Estão indo para Belém, e chegam lá na cidade, algumas coisas interessantes.
O texto diz que quando eles chegam na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. E aqui eu preciso explicar algumas coisas para você. Preciso fazer você entender algo dentro do texto. Há duas possibilidades de explicação para isso. Quando eles chegam ali em Belém e não há lugar para eles na hospedagem. Primeiro que tem um problema. Existe algo muito comum na cultura do Oriente, que é hospedar pessoas. Dentro da mentalidade do oriental, hospedar pessoas é uma honra. E na cultura de Israel, hospedar pessoas era uma honra. Então aquela ideia de que José e Maria chegaram a Belém e ninguém quis recebê-los, não está correta essa ideia. Não está correta. Porque era prática comum da cultura israelita e do Oriente receber bem os seus hóspedes. Só que o que tinha acontecido é que Belém estava cheio de pessoas, muita gente. E há duas possibilidades de explicação. A primeira possibilidade é a seguinte: as casas naquele tempo, elas eram como um grande retângulo. Imagine aqui que fosse uma típica casa de Israel naqueles dias. Era um grande retângulo com 3 compartimentos. Havia uma sala central. No extremo de uma sala era onde ficavam os animais da casa que eram alimentados. Às vezes tinha ali o burrinho, ou havia ali algum outro animal que a própria família alimentava. Onde havia uma separação da sala central para onde ficavam os animais, com uma parede de meia altura. E havia um quarto, um aposento, onde tinha uma parede sólida. Então, a explicação primeira é a seguinte: as casas em Belém, e Belém era uma cidade pequena, era uma cidade inexpressiva, as casas em Belém estavam cheias de pessoas. Pessoas que tinham chegado antes de José e Maria, onde o quarto para os hóspedes já estavam todos tomados. Então a primeira explicação pode nos trazer a seguinte ideia, de que provavelmente José e Maria ficaram numa sala central, próximo a onde ficavam os animais da família, onde eles colocam Jesus deitado na manjedoura. Essa é uma primeira explicação. A segunda explicação é que provavelmente deveria haver em Belém uma estrebaria, um lugar onde ficavam os animais para aquela pequena cidade. E pelo fato de terem chegado a Belém, e como em Belém estavam todos os parentes de José e provavelmente de Maria, como não tinha mais lugar para eles estarem hospedados, provavelmente eles tenham ficado nessa estrebaria. Essas são as duas possibilidades de explicação. Mas o fato é que eles chegam lá, não é que eles são mal recebidos, é que não havia para eles lugar na hospedagem, seja numa casa, porque os hóspedes que chegaram antes, ficaram nesses lugares, ou provavelmente na hospedaria, ou melhor, na estrebaria do lugar, provavelmente isso. Mas há um detalhe que é interessante para nós destacarmos aqui. Qual que é o detalhe? É que Jesus, ele nasce, e diz no texto que ele é colocado numa manjedoura. Sabe o que é a manjedoura? Manjedoura era o coxo, era o lugar onde os animais se alimentavam. O cavalo, o camelo, se alimentavam no coxo. Então Jesus nasce, diz o texto lá no versículo número 7, ele é envolto em panos e ele é colocado na manjedoura, porque não havia uma acomodação suntuosa para o Filho de Deus ali estar. Então ele é colocado, portanto, na manjedoura, no lugar onde se alimentavam os animais. E há um detalhe muito interessante no texto, a partir do verso 8. O verso 8 vai nos mostrar que os pastores no campo são os primeiros a receberem a notícia. E há um detalhe muito interessante aí, que eu quero mostrar para você, lá no verso de número 8, a partir do verso 8. E qual é o detalhe? Os pastores do campo representavam um dos elementos da sociedade judaica mais inferiores naquela época. Os primeiros a receberem a notícia que o Filho eterno de Deus se tornou gente, foram os marginalizados daquela sociedade. Eles viviam ao ar livre, no campo aberto, e se revezavam na vigília noturna. Além disso, esses pastores eram nômades. Eles viviam separados da comunidade, da cultura humana.
por longos períodos de tempo. Estavam sujeitos, portanto, ao desdém. As pessoas em Israel tinham com desdém os pastores do campo. E é para esse grupo que primeiramente é anunciado o nascimento do Filho de Deus. Olha que coisa interessante, o Filho eterno de Deus se torna gente. Pela lógica do sistema deste mundo, os primeiros que deveriam receber essa notícia era a liderança religiosa em Jerusalém. Pela lógica do sistema deste mundo, os primeiros para saber de algo tão glorioso eram os líderes opulentos da religião judaica no templo em Jerusalém. Mas não, os primeiros que recebem a notícia são os pastores no campo, aqueles que eram marginalizados, desprezados, que eram tidos por desdém. Os pastores do campo, por terem a oportunidade de roubar e roubar os viajantes, não que eles roubavam, mas tinham essa possibilidade. Eles eram com frequência suspeitos de praticar o roubo. E em função disso, os pastores que ficavam no campo eram rejeitados por esse estereótipo. Tem mais. Os pastores do campo não conseguiam participar das atividades religiosas contínuas do templo. Por quê? Porque eles tinham que tomar conta dos animais no campo, das ovelhas. Pois bem, as ausências prolongadas deles, somadas à má reputação que a sociedade atribuía aos pastores, os desqualificavam para que eles fossem testemunhas legais. Um rabino do 3º século chegou a fazer o seguinte comentário. Olha o que um rabino disse sobre os pastores: não há ocupação mais desprezível no mundo do que um pastor de ovelhas. Era assim a visão que a sociedade israelita tinha dos pastores de ovelhas. Tem mais. Juntamente com os jogadores e cobradores de impostos, os pastores eram regularmente colocados pelo Talmud, pela Mishnah, pela cultura religiosa israelita, entre as profissões desprezíveis. Porém, a partir de Jesus e no Novo Testamento, o Evangelho da Graça de Deus deu a essa profissão, os pastores do campo, uma considerada autoestima, por causa daquilo que aconteceu aqui, que nós acabamos de ler. Esses pastores estavam no campo, cuidando dos rebanhos, que eram designados para o sacrifício do templo. Os animais que eles estavam cuidando, aquelas ovelhas, eram as ovelhas que seriam sacrificadas no templo em Jerusalém. Eles prestavam, portanto, um serviço essencial à estrutura religiosa de Israel, porém eles eram desprezados pelos fariseus, pelos saduceus e pelos escribas. Porque eles não conseguiam observar as práticas religiosas, eles não conseguiam estar continuamente no templo, então a elite religiosa judaica os desprezava. Só que há um detalhe aqui: Deus escolheu os pastores humildes para serem as primeiras testemunhas, não só do nascimento de Jesus, mas também serem testemunhas da celebração do mundo angelical. A lógica do reino de Deus subverte a lógica do sistema desse mundo. O Criador Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, pela lógica deste mundo, teria que ser visto pelos poderosos. Mas quem primeiro o vê são os desprezados, os desprezíveis, os discriminados, os mais ralés. A lógica do reino de Deus subverte o sistema deste mundo. É espantoso pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros que seriam sacrificados no templo foram os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A natureza do ofício dos pastores do campo impedia eles de observarem as leis cerimoniais judaicas, que tanto significava para as pessoas religiosas, mas também para a liderança religiosa daqueles dias. E como o trabalho deles impedia eles de participar das atividades religiosas, eles eram criticados e menosprezados. Tem mais, eles ganhavam um salário irrisório por causa do seu trabalho não especializado. E assim eram considerados de classe inferior. Como tais, eles estavam no extremo oposto da escala social dos magos. E aqui é uma coisa interessante.
Mateus vai mencionar que além dos pastores do campo terem ido ver Jesus lá, os magos do Oriente também vieram. Ou seja, em dois extremos. Os magos do Oriente eram ricos e poderosos, mas com coração humilde, reconhecendo a realidade do Filho de Deus, e foram adorá-lo. E o outro extremo, os pastores do campo, o que mostra que ambas as classes, os poderosos e os pobres, contemplaram o Filho de Deus. Porque não é a condição socioeconômica, é o coração. É o coração. E é Mateus quem vai mencionar o caso dos magos. E aí, diz o texto bíblico, que os pastores no campo estão ali tomando conta das ovelhas, e de repente aparece um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, quando aparece, diz o texto que ele mostra a glória do Senhor, e os pastores ficam impactados, maravilhados, eles ficam aterrorizados, ficam com medo, ficam profundamente assustados com o que estavam vendo. E aqui é uma coisa interessante, algo que chama para nós a atenção. Aqueles pastores, havendo testemunhado um nascimento em tal circunstância, e com um propósito de alto sacrifício, eles perceberam algo. Eles viram que não apenas estava ali o anjo, mas diz o texto no versículo 9, me acompanha lá, olha o que diz o verso 9. 2:9, diz assim, 2:9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vai servir por sinal. Eles estão dizendo, olha, vocês pastores vão lá na cidade e vão ver o sinal. A criança envolta em panos. A criança que estiver ali em panos numa manjedoura. Porque provavelmente deveria ter outras crianças, mas numa manjedoura somente estava o Filho de Deus. E aí olha o que diz o verso 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Preste atenção, eu estou te dando uma explicação do texto para nós tirarmos lições para as nossas vidas. Enquanto os pastores aterrorizados veem o anjo do Senhor, de repente os céus se abrem e eles veem os exércitos celestiais, milhões de anjos dizendo glória a Deus nas alturas. Eles presenciam algo que deixa eles profundamente impactados. Deixam eles profundamente perplexos. O nascimento do Cristo pré-existente, que existia com o Pai antes de todas as coisas, na plenitude da sua glória, da sua riqueza, da sua majestade. Ele nasce numa condição de pobreza, humildade e singeleza. E isso deve ter levado os anjos ao espanto. Por que que os anjos prorrompem de adoração? Por que que os pastores, quando veem o Filho de Deus ali na manjedoura, aparecem diante daqueles pastores, declaram glória a Deus nas alturas? Porque os anjos não sabiam. Naquele momento eles presenciam algo. O Filho eterno de Deus vira gente, se torna um homem, se esvazia da sua glória. E eles, tomados de estupefação, vão dizer glória a Deus. É desta forma que ele veio salvar os seres humanos. Os anjos não sabiam. Os anjos são tomados de estupefação, havendo testemunhado o seu nascimento em tais circunstâncias. Os anjos, contemplando ali o Filho de Deus, eles nunca tiveram envolvidos em tão profunda emoção. Por isso que naquele momento, os pastores têm o privilégio de ver os exércitos celestiais dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Até os anjos ficaram impactados de ver a lógica do reino de Deus, manifestado no verbo encarnado, deitado numa manjedoura, num lugar simples e singelo. O herdeiro do trono de Davi,
possuía uma estrebaria como salão real, uma manjedoura como trono, feno e palha como lugar de repouso, e 2 pessoas desabrigadas como seu séquito. Ele veio para salvar o povo. Essa criança é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ele é o Messias prometido, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí quando os pastores veem aquilo, eles ficam impressionados. Eles veem os anjos glorificando ao Senhor. Tente imaginar os seus olhos ficando descortinados, e você contemplando os exércitos celestiais adorando a Deus. E naquele momento de impacto, aqueles pastores no campo, pessoas simples e humildes, que foram agraciadas por ver o Cordeiro de Deus encarnado, os primeiros a ver, eles correm até Belém. E o anjo tinha dado o sinal: a criança que vocês virem envolta em panos e deitado numa manjedoura, este é o Filho de Deus, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis. E eles vão até Belém. Eles estavam no campo, vão até a cidade pequena. Provavelmente deveriam ter outras crianças ali, recém-nascidas. Só que uma criança envolta em panos e numa manjedoura, no lugar onde os animais se alimentavam, apenas um. E eles chegam e contemplam aquela criança. Só que o texto diz algo para nós. Olha o que vai dizer o verso de número 16. Me acompanha aí. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que eles tinham visto a respeito do menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Aqueles pastores do campo, quando viram ali um menino, eles viram o Messias prometido encarnado, como o anjo havia dito, como os exércitos celestiais estavam celebrando. E agora aqueles pastores do campo começam a dizer para todos: olha, o anjo do Senhor nos disse isso, nós vimos os exércitos celestiais, ele é o Filho de Deus. Eles começaram a contar para todos, como diz o texto, verso de número 18. E todos os que o ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas em seu coração e refletia sobre isso. Os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Esse texto mostra para nós o contraste entre o reino de Deus e o sistema desse mundo. A glória do reino de Deus está na simplicidade, não no brilho, na pompa, no poder, na soberba. E a partir desse texto eu listei algumas lições para as nossas vidas. Primeira, Deus usou o censo ordenado por César Augusto para cumprir a profecia de que o Messias nasceria em Belém, mostrando que a história está nas mãos de Deus. É Deus quem está no controle da história. O imperador César Augusto se achava o Todo-Poderoso. Os reis da terra não são nada perante o Senhor. Deus usa os poderosos da terra para fazer cumprir o seu propósito. A profecia dizia que o Messias de Deus nasceria em Belém, e Deus usa o édito, a decisão, um decreto de um imperador, para que a profecia se cumprisse e Jesus nascesse em Belém. Deus move o cenário do mundo e o palco da história para cumprir os seus planos. Deus está fazendo cumprir o seu plano na história. Não são os poderosos deste mundo. É Deus que, com sua graça, seu poder e sabedoria, está fazendo cumprir o seu propósito na terra, de resgatar homens e mulheres, trazendo a realidade do seu reino para as suas vidas. Deus opera através de todos os tipos de circunstâncias e pessoas. Para cumprir o seu propósito, Deus vai usar pessoas e coisas para que o propósito dele se cumpra na sua vida,
na minha vida, na história. Tudo está nas mãos dele. Ao contrário do imperador romano, Deus não irrompeu no mundo como um líder mundial, um governante poderoso, um herói cósmico, cheio de pompa, de ostentação, como era o imperador romano, por quem os ricos, os poderosos e as massas estavam bajulando. No sistema deste mundo, na lógica deste mundo, infelizmente, sem a luz do Evangelho, as pessoas são levadas e conduzidas a bajular os poderosos deste mundo. A lógica do reino de Deus subverte a lógica deste mundo. O Filho eterno de Deus não veio com pompa, com majestade, com honrarias. Ele veio na singeleza. Deus penetrou no mundo como uma criança, para pastorear quem vivia de forma precária e à margem da sociedade. Os primeiros a ouvirem um relato foram aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram considerados os inferiores, porque o reino de Deus, ele é simples. A prepotência, o orgulho e a arrogância humana sempre avoram e reivindicam para si majestade, glória e bajulação. Dentro do seu coração e do meu, há uma inclinação ao ego, à egolatria, à soberba, à prepotência. O nosso coração é um coração rebelde, é um coração inclinado à autossuficiência. Se é uma coisa que eu tenho dito para alguns aqui, ou para vocês aqui, e falo isso muito ao meu filho: nunca permita que a sua autoconfiança se torne autossuficiência. A nossa suficiência vem do Senhor. O nosso coração, ele é inclinado à vaidade, ao orgulho, à soberba, à prepotência. A lógica do reino de Deus, ela é diferente. O reino de Deus subverte essa lógica humana e mundana. O reino de Deus é um reino de simplicidade, irmãos. Não é de simploriedade. Simploriedade é relaxo. Simploriedade é descaso, é preguiça. O reino de Deus é um reino simples. Não é simplório, é simples. Outra lição que eu tiro: o nascimento de Jesus em uma manjedoura revela a humildade de Deus, que escolhe a simplicidade para manifestar a sua glória, desafiando as expectativas humanas por grandeza, por poder, por fama. Cuidado com o seu coração. Cuidado para você não achar que você é alguma coisa. Você e eu não somos nada. Somos pó. Dependemos dele. É ele que pela sua graça nos ajuda a viver. Que jamais no seu coração, meu irmão, minha irmã, você seja tomado por vaidade, orgulho, prepotência ou autossuficiência, seja pela sua inteligência, pela sua capacidade de articulação, pelo seu poderio político, pela sua capacidade financeira e econômica. Que jamais a soberba esteja no seu coração, porque o reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus subverte a lógica deste mundo. Uma outra lição: a glória de Deus, nesse texto, não foi revelada nos palácios luxuosos e imponentes. A glória de Deus foi revelada num estábulo, ensinando que a verdadeira grandeza não está no luxo, na pompa, no glamour. Essas coisas são boas, mas não é isso que contagia o coração de Deus. O coração de Deus se contagia com aquilo que é simples, singelo, com aquilo que é humilde. A grandeza do reino de Deus está na humildade, na simplicidade e no serviço. É aí que está a glória de Deus. A glória de Deus está nas coisas simples e humildes e no ato de servir. A gente veio num tempo de pessoas que querem ser servidas. E nós temos no relato de Lucas capítulo 2,
o Criador de todas as coisas, se tornando gente, sendo colocado numa condição precária de hospedagem, sendo colocado numa manjedoura, porque não havia um berço esplêndido, não havia coisas maravilhosas e pomposas. Ele é colocado ali, nos mostrando que os valores do reino de Deus, eles são contrários à lógica deste mundo. Veja, Deus se revela aos corações humildes e quebrantados. Enquanto você não tiver um coração humilde e quebrantado, Deus não se manifestará a você. Você pode ter poder, riqueza, estudo, pompa, glória. Deus só se manifesta a corações quebrantados e humildes. É o que diz Isaías 57:15. Eis que eu, o Senhor, habito num alto e sublime trono, mas também com um contrito e humilde de espírito. Se você, meu irmão, minha irmã, na sua história de vida, conquistar coisas a partir daquilo que neste mundo você consegue conquistar pela sua competência, dê glória a Deus, mas que nunca o seu coração esteja nessas coisas, esteja no Senhor. Da mesma forma, outra lição, como não havia lugar para eles na estrebaria, como diz o texto, assim também há corações que nunca recebem a Jesus, pois estão tão ocupados com os seus pensamentos, com as suas prioridades, com as suas glórias, com as suas opulências, com os seus luxos, com as suas riquezas, com os seus negócios, com os seus projetos, que eles não têm lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade. O Filho de Deus, junto com José e Maria, não encontraram lugar. Talvez muitas pessoas não tenham recebido Jesus na sua vida, porque outras coisas têm estado nos seus corações. O próprio Jesus disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se a sua prioridade na sua vida, meu irmão, é você, seus sonhos e projetos, seus prazeres e deleites, talvez Jesus não esteja encontrando lugar no seu coração. A falta de lugar na hospedaria revela a indiferença do mundo diante da chegada do Messias. E da mesma forma como as pessoas estavam fechadas ali, ou seja, não tinha lugar, assim muita gente está com o coração fechado para Jesus. O reino de Deus, ele tem uma lógica diferente, irmãos. Uma outra lição: o reino de Deus, ele está oculto e distante daqueles que se sustentam em sua arrogância, prepotência, altivez e autossuficiência. Ao longo da minha jornada de vida, eu já tive contato com muitas pessoas de diversas realidades. Já encontrei muitas pessoas tão longe do reino de Deus por causa da sua altivez, prepotência, soberba, por acharem que são alguma coisa e não reconhecerem que dependem do eterno. Jesus é o rei humilde, que veio especialmente para exaltar os humildes, para exaltar aqueles que têm corações quebrantados. Deus manifesta a realidade do seu reino para aqueles que estão à margem da sociedade. Diz muita coisa isso, irmãos. Diz muita coisa o anúncio do Filho de Deus não ter sido feito aos poderosos daquela época. E os poderosos em Israel naquele contexto era a elite religiosa judaica. O anúncio foi feito aos menosprezados, aos desprezíveis. Que nunca no teu coração, meu irmão, minha irmã, haja discriminação pelo outro. Se Deus lhe der a bênção e você, pelas suas competências e habilidades, conseguir melhorar a sua condição socioeconômica, educativa, não olhe com desdém para aqueles que não conseguiram chegar onde você chegou. Tente ser um canal de Deus para abençoá-los.
Tente ser um canal de Deus para ajudá-los. A lógica do reino de Deus subverte a lógica deste mundo. São os desprezíveis e rejeitados pela sociedade que o reino de Deus vem como um bálsamo de cura e refrigério terapêutico à alma. Gostei muito, pastor Marcelo, de ontem ter ido lá conhecer o projeto. Que Deus te abençoe, você e a Graciela, nesse projeto que vocês têm feito ali. Lugar pobre, lugar sem infraestrutura, muita miséria, descaso do poder público, lugar sujo. Só que você está levando o reino de Deus. Vocês estão levando o reino de Deus. Na lógica humana, na lógica do sistema desse mundo, vocês podem ser vistos como pessoas que não estão nos holofotes, não estão no glamour. Vocês estão levando o reino de Deus. O reino de Deus vem para todos, irmãos, mas são aqueles com o coração humilde que recebe a realidade deste reino. Meu irmão, minha irmã, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós, como igreja aqui, não queremos massagear o seu ego e nem estimular você à ganância pela vida, ou a ganância pelas coisas da vida, mas queremos dizer a você: seja uma bênção, cresça, prospere, melhore a sua condição socioeconômica, estude, mas queira ser um servo de Deus, uma serva de Deus para servir. Que você no seu coração tenha esse desejo: Senhor, eu quero ser um instrumento teu para abençoar vidas, porque a glória no teu reino não é a pompa, o luxo, o glamour. A glória no reino é servir, e o Filho de Deus veio para servir. Deus escolheu os pastores humildes para anunciar o nascimento de Cristo. Isso nos mostra que o Evangelho é para todos, para ricos, pobres, letrados e letrados, mas também para os humildes e excluídos. Estamos aqui para levar o reino de Deus, meus irmãos, para receber todo tipo de pessoas, os letrados, os bem estabelecidos na sua condição socioeconômica, os experimentados, mas também os humildes, os quebrantados, porque o reino de Deus funciona numa lógica diferente. Nunca permita que o seu coração fique posto numa condição de autossuficiência. Nunca permita que o seu coração venha lhe enganar, dizendo que você é o tal. E eu falo por experiência própria, porque algumas vezes, quando o meu coração foi inclinado a querer se vangloriar, saltava à minha mente aquele versículo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Os títulos que eu alcancei, as experiências que eu vivi, as coisas que eu consolidei, tudo que tenho, tudo que eu construí, Senhor, muito obrigado. É a tua bênção sobre a minha vida, resultado do meu esforço também, mas tudo para a tua glória. Tudo é teu. Tu és o Senhor de tudo. O imperador de Roma se achava o Senhor do mundo. O Criador do universo estava numa manjedoura, mostrando que o reino de Deus tem uma lógica contrária à lógica desse mundo. A glória do reino de Deus não está na pompa, no luxo ou no esplendor fútil da glória deste mundo, mas no serviço em amor. Algumas pessoas impactaram a minha vida ao longo da minha jornada cristã, mas eu me lembro de um casal que muito impactou a minha vida, e a da minha esposa também. Um casal de uma condição socioeconômica muito boa,
de uma posição profissional de altíssimo gabarito. Mas um casal que tinha um coração de servos. Eram pessoas que se dispunham a servir, que não tinham crise nenhuma de meter a mão no arado, que não tinham crise nenhuma de trabalhar e servir em condições socioeconômicas até inferiores a deles, porque eles entenderam como o reino de Deus ele é. O reino de Deus ele é simples. Ele não é simplório, é simples. Nunca permitamos, irmãos, que a altivez e a soberba nos dominem. Nunca permitamos que a vaidade reine em nossos corações. A lógica do reino de Deus é diferente. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando você se pegar falando muito de você, e quando você no seu coração se achar melhor do que os outros, se ajoelhe diante de Deus e diga: Senhor, me perdoe, a glória é tua. O Senhor criou todas as coisas e nasceu num lugar humilde. Seus pais terrenos não tinham absolutamente nada. Deus se manifesta onde há simplicidade, irmãos. O meu desejo é que nós como igreja cresçamos espiritualmente, que nós cresçamos numericamente. O meu desejo é que muitos irmãos que vierem congregar nesse lugar, a partir dos ensinos do Evangelho que receberem aqui, possam sair da sua condição de limitação, de pobreza e miséria, para condições melhores. E nós temos vários casos aqui. Temos casos de pessoas que depois que conheceram a Jesus e começaram a ser discipuladas por nós, melhoraram muito as suas vidas. E eu creio que nós vamos ver isso acontecer muito em nosso meio, para a glória de Deus, mas que jamais sejamos tomados por soberba, por vaidade, por orgulho, por altivez, por autossuficiência. Que tenhamos um coração de servos, entendendo que a glória de Deus está nas coisas simples. Simplicidade. Que sejamos simples, irmãos, para a glória de Deus. O mundo vai tentar te seduzir com glamour e pompa. Infelizmente, muitos cristãos evangélicos têm sido levados por essa lógica. Infelizmente, algumas igrejas têm seguido essa lógica. É possível ser uma grande igreja com a mentalidade de simplicidade, mas é possível ser uma grande igreja tomada por vaidade, pompa, luxo, glamour. Que não sejamos assim, irmãos. Eu já cansei disso. Eu já cansei de viver em torno do glamour. Nunca quis viver, ou melhor, nunca vivi, mas tinha um tempo que isso me cobiçava. Isso não enche meus olhos. O reino de Deus é um reino de simplicidade, de singeleza. Eu não preciso dos holofotes. Eu não preciso da fama, da pompa. Se o filho do imperador tivesse nascido, todo o império romano pararia num espetáculo portentoso. Mas o Filho de Deus nasceu num lugar desprezível, num lugar à margem, pobre, numa condição precária, onde os rejeitados da sociedade o viram. Isso diz muita coisa para nós. É assim que o reino de Deus ele é, irmãos.
é um reino simples. E a glória dele está na simplicidade. Fecha teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por tanta riqueza que há no teu reino, Senhor. Sabedoria, de entendimento. Livra o nosso coração do orgulho, da vaidade, da prepotência, da altivez, da soberba. Nos faz entender, ó Deus, que a glória do teu reino está nas coisas simples. Está no serviço em amor. Não deixa, Pai, que o padrão deste mundo, não deixa, meu Deus, que o brilho, a ostentação, o glamour, a bajulação, tome conta de nós. Que possamos ter, ó Deus, os olhos do teu reino, a compreensão do teu reino. A tua glória está nas coisas simples. Que não tenhamos corações simplórios, mas corações simples, humildes. Que sejamos conhecidos, ó Pai, não pela nossa projeção midiática, não pelo glamour e pela pompa, mas que sejamos conhecidos, ó Deus, como servos teus, servos de Deus, que estão aqui para servir a Ti, servindo as pessoas, disseminando o teu reino, Pai. Sela essa palavra no nosso coração e nos ajude a andar debaixo desse Espírito, em nome de Jesus, amém.